Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ora, se eu nem aguento esse minerável, ele já é crítico, eu vou pegar ele pra mim. Por que eu vou deixar pra outro pegar? Papai acima de tudo. Eduardo Bolsonaro declara que trabalha contra o diálogo de senadores brasileiros com o governo dos Estados Unidos. A direita isola Bolsonaro. Governadores pedem reunião com o governo Lula para discutir tarifaço de Trump. Fora do mapa da fome de novo. ONU anuncia que Brasil deixa patamar negativo do governo Bolsonaro e Lula fala em dever cumprido. E eu estou feliz porque quando você for divulgar os dados no próximo ano, posso te garantir que os dados estarão muito melhores. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar nesta segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira, no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. Boa tarde para você que nos ouve pelas ondas do rádio, na Web Rádio São João, transmitindo diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Estamos a postos aqui nessa segunda-feira numa configuração um pouquinho diferente, porque hoje Chico Sá está de folga, Rodrigo Viana está desfrutando de suas férias e eu e Juliano Medeiros estamos inaugurando mais essa semana. Juliano, boa tarde para você. Tudo bem, Gabi? Boa tarde para você, para todos os nossos acompanhantes aqui do ICL Notícias, numa semana que ainda é de recesso parlamentar na Câmara, mas que está quente porque dia 1º de agosto começa a valer o tarifaço de Trump. E todo mundo só fala nisso, é o grande tema da semana. O Brasil vai sofrer as consequências desse tarifaço ou vai conseguir viabilizar um acordo? De quem é a culpa, de quem é a responsabilidade por esse imbróglio? Tudo isso está em disputa nesse momento e o ICL vai repercutir tudo isso ao longo da semana. Eu estou aqui, aliás, substituindo o Rodrigo Viana toda essa semana, para que a gente repercuta esse e outros temas. É isso aí, Juliana. E a gente já tem informação de que lá nos Estados Unidos está o Mauro Vieira, né? O ministro das Relações Exteriores. O Donald Trump não quer, fato, conversar com o Brasil, não quer negociar, mas a investida, o esforço do governo brasileiro e do próprio Itamaraty está sendo bastante forte. A gente está acompanhando aqui. O governo brasileiro vem tentando um contato com o governo dos Estados Unidos. O Mauro Vieira está em Nova York numa conferência da ONU, então outro assunto, mas se ofereceu, já está lá, comunicou que está com a disposição de ir até Washington, de conversar com a gestão Trump, mas ele não deve ir se ele não tiver uma sinalização concreta do governo Donald Trump, né, Juliano? É isso. Eu acho que já começou, Gabi, uma disputa em torno de uma segunda questão. Até agora, todo o debate era se você está do lado do Trump, portanto do lado do tarifaço e do prejuízo que esse tarifaço pode gerar ao Brasil, ou se você está do lado dos interesses nacionais. Agora começa uma segunda disputa narrativa. Se você observar a Revista Oeste, a Jovem Pan, esses veículos que têm ligação com o bolsonarismo, a própria Veja, né, que são abertamente de oposição ao governo, começam a tentar colar a narrativa de que o governo Lula não consegue negociar, de que o governo Lula não consegue viabilizar um diálogo com o governo dos Estados Unidos. Portanto, reforçando a narrativa do próprio bolsonarismo de que o Brasil estaria isolado, o que não tem nenhuma base na realidade. O Brasil já mandou mais de 10 documentos para a Casa Branca buscando abrir um processo de negociação e só não conseguiu porque o governo dos Estados Unidos está inflexível. Optou por negociar primeiro com a China, com a União Europeia e deixar o Brasil por último, né? Por isso que eu digo que essa semana é uma semana decisiva, porque os Estados Unidos já fecharam acordos comerciais para as tarifas em outros países e em outras regiões, sempre viabilizando algum nível de concessão ou de rendição dos demais países, né? O presidente Lula não está disposto a se render, o que eu acho muito bom, mas vai gerar aí tensões até o último minuto, né, os Estados Unidos pagando para ver. Então é essa disputa que está em curso agora, de quem, caso o tarifaço seja implementado
nas atuais tarifas de 50%, de quem é a responsabilidade. Essa é a disputa narrativa que vai se estabelecer daqui para frente. Muito bem, a Heloísa Vilela também está com a gente diretamente de Brasília e com certeza pode dar mais informações sobre como tem sido esse esforço do Itamaraty, né, Elo? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Juliano. Olha, é um trabalho difícil quando o outro lado não quer conversar, fica bastante difícil de negociar, né? E o outro lado se apresenta irredutível e todo mundo sabe que é uma reivindicação política, não é uma discussão econômica, tarifária, e então é uma conversa absolutamente impossível, porque, como deixou muito claro hoje novamente, uma nota do Ministério, do ministro Alckmin, dizendo que a soberania não está em negociação, né? Não tem conversa sobre isso. Então, se você quer conversar sobre tarifas, sobre comércio, negociar, como disse o presidente Lula, vamos sentar na mesa e vamos conversar. Mas não é isso que o governo americano quer, não é nisso que ele está interessado, né? Ele quer desestabilizar o Brasil, ele quer os minerais de terras raras, ele quer nossas riquezas. É, assim, bem rasteira a visão do Donald Trump. E tudo ficou um pouquinho mais complicado hoje, eu acho, porque foi anunciado agora, né, ontem de noite, hoje de manhã, o acordo com a União Europeia. Então, uma vez que a União Europeia fechou um acordo, você elimina um bloco inteiro que poderia entrar junto com o Brasil, China, Austrália, Japão. Japão é outro, fechou acordo também. Então, eles estão se dobrando, estão se ajoelhando. Foi um péssimo acordo para a Europa, uma média de taxação de 15%. A Europa vai perder muito nos próximos anos por causa desse acordo. O ministro sueco até disse que a Europa deveria apostar no Brasil para reduzir sua dependência com os Estados Unidos. O primeiro-ministro da França falou também que foi um desastre esse acordo. Então, assim, a gente está vendo a Europa se submeter e isso tira um pouco de força que o Brasil poderia ganhar se esses países se juntassem para dar uma resposta mais coletiva e menos individual. Mas o Brasil vai manter a sua posição, não tem o que negociar quando a proposta é interferir, né, na democracia brasileira, interferir no judiciário brasileiro, aí realmente não tem o que conversar, apesar dos senadores, do grupo de senadores estar lá nos Estados Unidos tentando abrir alguma porta, algum canal de negociação. Pois é, Lu, só lembrando aqui, os europeus, a taxação seria de 30%, eles conseguiram cair pela metade, então eles vão ser taxados em 15%. E você falou bem sobre as terras raras aqui no Brasil, né, Lu? A China, ela conseguiu usar essa restrição de exportação de terras raras, porque a China detém todo o monopólio, né, desde produção, refino, enfim. Então, todo esse mercado é ali especialidade da China. Então, conseguiu usar ali uma negociação na hora da taxação. Aqui no Brasil, a gente tem a parte, né, de exploração ainda, que é muito inicial, mas a gente tem muito terreno de exploração, só que ainda não sabe como é que o Brasil poderia usar e se quer usar, porque, por outro lado, o presidente Lula vai a público dizer, olha, não vai ter negócio com os Estados Unidos. Uhum. E a única empresa que a gente tem, a empresa, né, o dono já os Estados Unidos, já são os Estados Unidos. Então, a gente tem um impasse muito grande nessa questão também. Eu não sei se você quer comentar, Elu. E a gente tem supostamente a terceira maior reserva do mundo de minério de terras raras. Só que a gente não sabe nem o quanto a gente tem, porque a gente tem mapeado cerca de 30% do nosso território. Então, faltam outros 70%. Quando você pensa a quantidade de petróleo que o Brasil encontrou nos últimos anos, quando descobriu o pré-sal e tudo isso, você fica imaginando, bom, a gente tem a terceira maior reserva do mundo, só mapeou 30% do território, sabe lá o quanto pode ter, né? Então, é uma área que o Brasil precisa olhar com muito cuidado, com muita atenção, porque isso aí é o petróleo do futuro, né? Esse é a grande riqueza que o mundo inteiro está de olho, né? Então, eu acho que é assim, fundamental o Brasil começar a desenvolver algum tipo de programa. Eu achei até interessante, não sei se vai dar em alguma coisa,
mas achei interessante hoje a tentativa de um deputado do PT de Minas Gerais de criar uma frente parlamentar de defesa dos minerais de terras raras, para desenvolver uma estratégia. A gente tem que desenvolver a estratégia de exploração, a estratégia de processamento, para a gente desenvolver indústrias aqui dentro. Olha, isso daria um salto, né, tecnológico, de geração de empregos de qualidade. Seria algo realmente importantíssimo para o Brasil fazer hoje. E tem além dessa comitiva, que é muito importante, Elô, também vai ser regulado no segundo semestre, pelo menos a previsão é essa, né, Juliana? Aquela política nacional, de minerais críticos e estratégicos, que quando a gente está falando de terras raras é isso, né? São sinônimos ali. Não. E a única mineradora que a gente tem, reforçando, aqui no Brasil hoje, é no norte de Goiás, é a única mineradora de terras raras aqui no Brasil, só que é dos Estados Unidos e exporta sobretudo para a China, porque é ela que detém todo esse monopólio da produção até a última etapa de refino. Vai lá, Juliana. Não, nós temos um exemplo aqui do lado. O Chile, ano passado, aprovou um programa governamental chamado Estratégia Nacional do Lítio. Quando o lítio estava, né, no auge aí das pretensões imperialistas do Elon Musk, que já tinha dado um golpe na Bolívia em 2019, a pretexto de controlar o lítio boliviano, o governo do Gabriel Boric no Chile criou uma estratégia que envolve exatamente, como disse a Elô, a exploração, o beneficiamento, a introdução de cadeias produtivas para que esse lítio não vá na forma bruta, exportado para ser fabricar baterias fora do Chile, mas que se fabrique baterias no Chile. Então é um bom exemplo que a gente tem. Enquanto isso, o nosso ministro de Minas e Energia está comemorando a abertura de termoelétrica, que é a energia mais cara e mais poluente que pode se haver no Brasil, resultado daqueles jabutis que foram introduzidos lá atrás no PL das eólicas offshore. Mas, Elô, eu queria comentar com você, também queria que você mencionasse, a Europa está criando uma ideia de que saiu com um bom acordo, porque inicialmente foi taxado em 30%, caiu para 15%. Olha só, a gente reduziu pela metade as tarifas do Donald Trump. Mas não estão dizendo que recentemente, na reunião da OTAN, que aconteceu na Europa, se comprometeram a aplicar 5% do PIB de cada um dos países em defesa. Porque os Estados Unidos, o Trump, dizem o seguinte: olha, é a gente que mantém a OTAN, a gente que bota dinheiro para gasto militar para proteger vocês da Rússia, proteger vocês dos países que nós consideramos terroristas, etc. E vocês não colocam nada. Então é o seguinte, agora eu obrigo vocês a colocar 5% do PIB de Espanha, França, Portugal, Alemanha, etc., senão eu vou manter a tarifa em vocês. Então, na prática, os países estão dizendo que saíram com uma baita negociação de 30 para 15, sendo que, na verdade, estão aumentando o gasto militar, sabe-se lá quanto que cada um desses países vai ter que introduzir de gasto militar para, de alguma forma, atender uma exigência do Donald Trump e do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Estou errado, Elô? Olha, não, Juliana, essa é que nem a piada do bode na sala, né? Você bota o bode, na hora que você tira, você fala, nossa, a vida melhorou demais. Cara, eles ganharam um aumento de tarifa, foi isso que eles ganharam. E ainda vão ter que investir 600 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos nos próximos anos. Os primeiros cálculos que eu vi na imprensa internacional já falam que a Europa vai perder muito no seu crescimento, vai deixar de crescer muito nos próximos anos por conta desses investimentos que vai ter que fazer nos Estados Unidos. Então, assim, a Europa realmente ficou de joelhos, é um acordo desastroso para os europeus e a gente já viu, como eu comentei agora há pouco, alguns líderes europeus lamentando profundamente essa decisão. Então, eu acho que eles têm que procurar uma saída. E eu acho que quando a gente fala em procurar uma saída, o Brasil é, assim, o primeiro da lista para ter negócios com a Europa que favoreçam os dois lados e todo mundo se recuperar um pouco dessas perdas que vai ter, de qualquer maneira, com esse, pelo menos nos próximos 3 anos e meio, enquanto durar o governo de Donald Trump, se isso não for mantido mais adiante. Agora, o que eu achei muito interessante hoje foi essa notícia da China, né? O governo da China, o ministro das Relações Exteriores da China,
falando com todas as letras que apoiará o Brasil, Caribe, América Latina nessa disputa tarifária com o governo dos Estados Unidos, que reforçará o multilateralismo, que manterá, né, uma relação firme através da relação direta, mas também através dos BRICS. Eu acho que isso é, geopoliticamente e economicamente falando, importantíssimo. O posicionamento claro da China nessa disputa comercial, saber de que lado que ela está direitinho. Claro que é do lado dela também, né? Porque é interesse da China ter um Brasil forte, independente, autônomo, né? Claro que é importante. A China é o nosso maior parceiro comercial e nós somos um país importantíssimo para os planos também de desenvolvimento da China. Então, achei que foi uma declaração importante e eu fico só pensando, Juliano, nas imagens que eu tenho visto nos últimos anos, como que elas vão piorar. Uma coisa que a gente não via na Europa, a quantidade de gente morando na rua, nas capitais europeias, é um negócio que a gente nunca viu. Acho que só na época do começo da industrialização, que a economia era aquele horror que era, a poluição e tudo mais. Agora, e claro, na guerra, né? Durante guerras mesmo, mas agora, em tempos supostamente de paz, né? Então a gente nunca viu isso. Então isso vai piorar, porque a economia da Europa vai toda andar para trás um pouquinho mais. Depois a gente vai trazer detalhes sobre essa disposição da China em apoiar o Brasil nessa guerra comercial, né, Elô? É importantíssimo você destacar isso. E eu queria trazer também sobre essa parte de negociação com o Brasil. A gente falou do Mauro Vieira, mas tem também uma comitiva de senadores, né, que está lá em Washington tentando abrir uma negociação, um diálogo, porque nem diálogo ainda se tem, porque o governo Donald Trump tem se recusado a isso. Não tem atendido as ligações, enfim. A gente tem o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que é o senador Nelsinho Trade, dizendo que essa missão não tem poder de negociar em nome do governo brasileiro, mas tentando viabilizar, abrir o caminho para essa conversa, né? Só que aí vem o Eduardo Bolsonaro em meio a tudo isso e diz abertamente, mais uma dessas declarações esdrúxulas, né, que está trabalhando para que o Brasil não encontre diálogo com o governo Lula. Então, está trabalhando contra o próprio país. É isso que está acontecendo. Vou trazer um trecho aqui da entrevista do Eduardo Bolsonaro para o SBT. Abre aspas, eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo. O que é certo para ele é a anistia ao pai, né, ao Jair Bolsonaro, é defender os interesses políticos e pessoais dessa família, né, Elô? Pois é inacreditável, né? E eu recebi agora um recado aqui do Jorge Misael, né, que é analista político, faz comentários aqui no ICL, ele falando que ele já devia ter perdido o mandato porque existe uma coisa chamada Código de Ética da Câmara dos Deputados. E no capítulo número 2, artigo 3º, parágrafo 1º, fala do comportamento que os deputados devem ter. Então, diz que são deveres fundamentais dos deputados promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. Ou seja, ele já devia ter perdido o mandato faz tempo, né? Então ele está lá tentando atrapalhar, enquanto os senadores, que tem senador do PL, tem senador do PSD, tem senador do PT, então é uma comitiva ampla, geral e restrita de defesa da soberania nacional. E por que é importante eles irem lá, né? Eles não têm como negociar, mas eles vão tentar esclarecer os senadores americanos a respeito da real situação das trocas comerciais Brasil e Estados Unidos, porque a gente sabe que conhecer a realidade de outros países não é o forte de nenhum americano, nem dos políticos, né? Então eles vão esclarecer que os Estados Unidos é que se dão super bem na relação comercial, porque eles é que têm superávit com a gente, não o contrário, e assim por diante. Então nessas conversas eles esperam arrecadar um pouco mais, angariar um pouco mais de apoio político dentro dos Estados Unidos. Eles estavam hoje à tarde, não sei se já saíram, porque eu não consegui falar com ninguém agora nos últimos minutos, mas eles estavam numa reunião no Conselho de Negócios Brasil-Estados Unidos. E já tem 6 agendas marcadas, encontro com 6 senadores
para amanhã. Agora, o nome, olha a situação ridícula, né? Os nomes dos senadores com os quais eles vão se encontrar estão guardados a 7 chaves, para dificultar que o Eduardo Bolsonaro atrapalhe, para dificultar que ele vá lá e tente desmarcar a agenda que os senadores brasileiros estão marcando. Olha onde a gente chegou. Seria cômico se não fosse trágico, né? E no caso do Eduardo Bolsonaro, não só a Elô mencionou, né, o trabalho contra os interesses do Brasil, que como deputado federal já justificaria a cassação do mandato. Eu quero lembrar que o Eduardo Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal. Ele está investido em cargo público, licenciado para ser deputado federal, num órgão de segurança nacional, que é a PF, né, e está no exterior conspirando contra o Brasil. Por isso, inclusive, o deputado o Guilherme Boulos protocolou hoje um pedido de exoneração do Eduardo Bolsonaro, porque não bastasse ele estar sendo pago com dinheiro público, né, para conspirar contra o Brasil na condição de deputado federal, ainda está como servidor público. É um servidor estável do Estado brasileiro, de um órgão de segurança nacional, que é a Polícia Federal, afastado para cumprir suas funções como deputado. Então, às vezes também se fala pouco disso, né, Elô? Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro está cometendo uma dupla falta, para usar um termo do basquete, está cometendo uma dupla falta quando se fala de interesses nacionais, né? Porque além de servidor eleito, é servidor concursado do Estado brasileiro. Eu chamaria de uma dupla traição, né? Porque ele trai o Estado brasileiro 2 vezes, para não ficar contente com uma só. Então, é um grande traidor da pátria, é assim que ele deve ser tratado. Hoje o presidente Lula até falou disso, mas eu acho que é assim que a gente tem que tratar. É uma extrema-direita traidora da pátria. É nisso que a gente tem que se concentrar, porque esses são os bolsonaristas raiz, que precisam ficar cada vez mais isolados dentro do quadro político brasileiro. Isso é essencial para o andamento e para o futuro da nossa democracia. Tá ficando mais isolado, né, Elô? A gente tem também a notícia do Fórum dos Governadores pedindo permissão para o governo Lula para discutir as reações ao tarifaço do Donald Trump. Não tem data ainda desse encontro, mas vai acontecer e os governadores já estão falando sobre isso. Quem fez esse anúncio foi o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, mostrando que até os que estão ali na direita, né, ou da extrema-direita, estão tentando se descolar cada vez mais desse núcleo duro da família Bolsonaro. A gente tem aqui o post do Ibanez Rocha nas redes, olha só o que ele disse. Abre aspas, estive com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar das novas tarifas dos Estados Unidos. Levei a preocupação dos governadores e o convite para um encontro do nosso Fórum de Governadores. Cada estado vai mostrar os seus impactos e queremos formar uma comissão para acompanhar as negociações. É hora de agir com diálogo e união para proteger empregos, renda a população, que é quem mais sofre. Tem também o próprio Tarcísio, tem que ser uma preocupação do Tarcísio, né? Já que São Paulo é um dos mais afetados com essa taxação de 50% do Donald Trump, né, Juliano? E mencionando sempre que o Ibanez esteve no final de semana lá na Praça dos Três Poderes para desmobilizar o Hélio Bolsonaro, né, que fez aquela palhaçada, tentou montar lá um acampamento, uma greve de fome fake na Praça dos Três Poderes, levou até sanduíche, ia fazer greve de fome com sanduíche na Praça dos Três Poderes. Colocou uma fita como que encenando que estava amordaçado, calado, camiseta de Israel, toda a parafernália bolsonarista, o Hélio Bolsonaro, e quem foi lá na Praça dos Três Poderes para desmobilizar o Hélio Bolsonaro foi o Ibanez. O sujeito que teve colado no bolsonarismo até agora começa a perceber que talvez não seja bom negócio, ele que tem pretensões de ser candidato ao Senado no ano que vem e que tem como principal adversário algum bolsonarista, não se sabe qual, se é a própria Michele ou algum outro nome, né? E no caso dos demais governadores, os 3 estados que mais sofrem com o tarifaço, que mais exportam, não em termos absolutos, mas proporcionais, são Sergipe, Espírito Santo e Ceará. Né? O São Paulo não está entre os que vão ser mais afetados em termos absolutos, né? Aliás, perdão, em termos proporcionais, mas em termos absolutos, certamente, 120 mil empregos é o que se calcula que São Paulo pode perder imediatamente a partir de 1º de agosto. Então, saia justa para a turma bolsonarista, né, Elô?
saia justíssima, né, Juliana? Porque eles estão, cada passo que eles dão, a vida deles está ficando mais complicada. Isso é muito interessante de ver, porque a gente até um mês atrás, a gente respirava assim um ar pesado, achava que não ia sair, que essa onda não ia virar, e de repente vira, né? De repente vira e começa... Ninguém está declarando vitória sobre o bolsonarismo aqui, não se trata disso, mas a gente vê uma clara mudança e a população, né, a opinião pública mudando, que isso é que é o essencial. Então, o governo tem aí um filão agora e o presidente Lula tem aproveitado esse filão muito bem, deixado muito claro quem é que trabalha para o Brasil, quem é que trabalha contra o Brasil, porque eles se rebelaram, né, com todas as suas cores antipatrióticas, apesar de fazerem de conta que defendiam o Brasil, que eles nunca defenderam, né? Se defendessem o Brasil, tinham comprado vacina, não tinham deixado morrer, né, esse número todo de pessoas na pandemia, claro, dos países que mais sofreu com a pandemia por falta de assistência do governo. Então, né, assim, não enganavam ninguém, mas agora ficou muito claro e isso está afastando muita gente. Então, vamos ver, esse processo tem que ser levado adiante, as pessoas têm que saber cada vez mais quem... Eu fico observando, é muito engraçado, é uma coisa boba, anedótica, mas sabe, eu faço unha num cabeleireirozinho pequenininho aqui em Brasília. E ninguém tinha coragem de falar mal do Bolsonaro lá dentro, porque tem muita cliente que é bolsonarista e a dona do cabeleireiro também. Essa semana estava todo mundo descascando e a dona passando para lá e para cá sem saber o que dizer, porque não tinha como defender. Então tem um monte de coisa acontecendo, tem mudanças em curso, né? E a gente percebe isso nas pesquisas de opinião. É importante trazer esse termômetro, né? Nada mais, assim, real do que essas situações do cotidiano. E tem uma informação importante que também tem a ver com o tarifaço e, de certa forma, a gente está falando do bolsonarismo também aqui, que é aquela história do insider trading e das suspeitas recaindo sobre aquela reunião que o Donald Trump teve, o governo do Donald Trump também, com o Eduardo Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo. Tem um dos responsáveis pelo tarifaço dos Estados Unidos que lucrou justamente com a alta do dólar depois do anúncio das tarifas. Foi uma reportagem que a gente deu aqui no ICL com exclusividade, Débora Maganha, Kleber Lourenço. O Howard Lutnick, ele tem o controle da corretora BGC Partners, mesmo estando, ao mesmo tempo, no cargo de secretário de Comércio dos Estados Unidos. Já começa por aí, né? É uma bandalheira, realmente. Aí depois, essa empresa é uma das 3 que participaram na manhã do dia 9 de julho, que foi o dia do anúncio do tarifaço, de um movimento em comum ali no mercado de contratos, né, futuros de dólar. E aí, por causa dessa movimentação que foi atípica, a gente teve essa reportagem da Débora e do Kleber também, mostrando que a corretora do Lutnick, que é esse secretário, passou a ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal junto com o BTG Pactual e também a Tullett Prebon, que fizeram operações semelhantes, então estão tentando ali pegar nas minúcias, porque a Débora explicou também, gente, é muita linha ali quando você pega para esmiuçar ponto a ponto das operações, é coisa de milésimo de segundo, então leva tempo. Mas é importante que essa investigação aconteça e a gente já tem um secretário dos Estados Unidos confirmando, né, Elo, tarifaço para o dia 1º de agosto e teve lucro bilionário. Quer dizer, se isso não é conflito de interesse, eu não sei o que é isso. Já foi o tempo em que usar informação privilegiada para lucrar nos mercados era crime nos Estados Unidos, né? Agora, a plutocracia que existe nos Estados Unidos está impermeável a qualquer lei, eles fazem qualquer coisa, porque está tudo dominado. É o que sempre diz o professor Castro Rocha, né? A extrema-direita tem como objetivo número 1 destruir o sistema de justiça, para usar a justiça em seu favor e não sofrer nenhum tipo de consequência. O Trump já conseguiu isso, ele já dobrou a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, ele fica ali numa boa, faz qualquer absurdo. E esse secretário dele, isso seria proibido em qualquer país do mundo e nos Estados Unidos também, há 6 meses atrás. Agora, vale tudo. E o volume de negócios que esses caras fizeram em coisa de meia hora ou 10 minutos é inacreditável. Então, claro, eles sabiam da medida que ia ser anunciada e já jogaram no mercado de acordo.
E o que tem muita gente dizendo aí nos bastidores é que isso é algo que o Trump está fazendo o tempo todo, com todos os anúncios que ele faz, né, nessas negociações que não são negociações, nessa chantagem comercial que ele faz, ele aproveita isso para faturar milhões e milhões e milhões. Então, um cara que já estava, segundo a imprensa dos Estados Unidos, quebrado quando saiu da presidência, agora está nadando em dinheiro, porque ele usa o poder, ele usa o governo para enriquecer. É realmente inacreditável. Enquanto prende, manda para tudo quanto é lugar do mundo, as pessoas da maior arbitrariedade. É inacreditável o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje. Oi, Juliano, e a única chance que a gente tem mesmo é essa investigação por parte do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, CVM, o que é que seja, porque nos Estados Unidos o Departamento de Justiça e o CVM dos Estados Unidos são ligados ao governo Trump. Então a chance de ter uma investigação é praticamente nula, né? É impressionante. Eu acho que tem poucas coisas tão ilustrativas quanto essa falácia, né, de que mercado e Estado têm que estar separados, de que o Estado só atrapalha, esse blá 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 liberal, inclusive reproduzido por muitos aqui no Brasil, porque o Estado ele está o tempo todo sendo usado por essa plutocracia, como disse a Elô, para facilitar os ganhos dos grandes bilionários, ou seja, a ideia de que o mercado se autorregula, de que eles vão ficar livres, de que a concorrência vai garantir melhores condições de competição. Bobagem! Estão dentro da máquina do Estado para burlar as regras básicas da competição capitalista, burlando as regras da competição capitalista para poder facilitar seus ganhos fáceis e seus ganhos rápidos. O mesmo a gente está vendo agora no tema das tarifas, quer dizer, o uso de tarifas para gerar pressão política, como se fossem sanções, por exemplo, é expressamente proibido pelas regras da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, dentro de um capitalismo idealizado, quer dizer, um capitalismo com regras, porque essas regras só existem para inglês ver, dentro de um capitalismo com regras, seria inconcebível usar tarifas para finalidades políticas, para derrubar governos, para desestabilizar a democracia, para incidir no judiciário de outro país. E o Trump está fazendo isso abertamente. Então, essa turma foi para o Estado para ganhar dinheiro, para ampliar seu controle, né, e usam o Estado numa perspectiva oligárquica como se fosse uma empresa, né, e querem transformar os outros estados como sucursais dos seus negócios. Nada mais ilustrativo dessa nova fase do capitalismo que nós estamos vivendo com a extrema-direita no poder lá nos Estados Unidos. Ô Elô, e eu quero aproveitar a sua presença aqui, se não vai dar tempo, mas essa notícia, assim, eu comemoro muito de trazer essa notícia aqui, que é o Brasil saindo oficialmente do mapa da fome da ONU. Então, esse anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Vou trazer um pouco os dados aqui, a gente está vendo a manchete do nosso site na tela, né, do Brasil deixando o mapa da fome depois de 3 anos, resultado que reflete a média trienal, então 2022, 2023, 2024, que colocou o Brasil, o país, né, do patamar de 2,5% da população abaixo, né, desse patamar. Então, só recapitulando aqui para não ficar confuso, né, o país está abaixo do patamar de 2,5% da população que está em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. O Brasil tinha voltado no governo Bolsonaro para o mapa da fome. Não dá nem para dizer que foi por causa da pandemia, porque foi entre 2019 e 2021. Lembrando que o primeiro caso que a gente teve aqui foi em fevereiro de 2020. Então, tirar o Brasil do mapa da fome era uma das promessas de campanha do presidente Lula. Ele foi para as redes sociais comemorar essa conquista, né? Dizer que é um orgulho, uma imensa alegria. A gente coloca aqui também o post das redes sociais na tela, Elô, mas queria que você comentasse. Olha, Gabi, é sensacional, né? Assim, não dá para a gente esconder, fazer de conta que a gente não está achando incrível, porque nem o governo esperava que isso acontecesse já agora, nesse momento, né? Esperava isso um pouquinho mais para frente. Então, eu vi o telefonema do presidente Lula hoje com o secretário-geral da FAO, quando ele anunciou, é um chinês o secretário-geral da FAO, e eles bateram um papo e tal, e ele disse para o Lula disse para ele, mesmo no dia que eu não tiver mais mandato, eu serei um soldado do combate à fome no mundo. Ele falou, não, soldado não, o senhor será o comandante. E ficaram com essa conversa. Mas eu acho que esse resultado positivo, que não é suficiente ainda, tá? Isso significa que menos de 2,5% da população
está sofrendo insegurança alimentar. Mas, como disse o presidente Lula, a gente quer ver que não tem nenhuma pessoa passando fome no Brasil. Então, tem mais trabalho para fazer. Mas eu acho que isso mostra que quando você tem um governo comprometido com esse tipo de combate, né, de combater a fome, comprometido com projetos sociais, mesmo com o cerco do Congresso, mesmo sem dinheiro para fazer quase nada, você consegue fazer mudanças. Então, é isso que a gente quer e sempre um pouquinho mais para a próxima, né? Então, o presidente Lula acha que no próximo ano a resposta vai ser melhor, porque eles contam de 3 em 3 anos. Então, 2022 pesou na conta do Brasil e ainda assim já saiu do mapa da fome. Isso significa que 23, 24, 25 o resultado vai ser ainda um pouco melhor. Elô, obrigada por hoje, querida. Bom terminar de falar contigo com uma notícia que a gente esperava tanto, né? Que é histórica, mais uma vez. Exatamente, exatamente. Muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo, Valeu, Elô. Até amanhã. Para quem estava acostumado a ver o Brasil, né, as imagens da fila do osso, aquelas aquilo imagens nunca vai sair, acho que na cabeça trágicas, de nenhum né, brasileiro, Gabi? né? Incrível, né? E tão rápido, né? Agora, é importante que a gente tenha medidas estruturais para manter isso. Claro. Né? Porque daqui a pouco, amanhã ou depois, perde-se uma eleição e o país volta a enfrentar aquele flagelo. Por isso que reforma do imposto de renda, financiar melhor o Estado, constitucionalizar essas conquistas é tão importante. Perfeito, sem contar a política de continuidade nesse setor, que a gente nem precisa entrar aqui nesse aspecto, né? Exato. Agora, eu quero dar um recado para quem está nos acompanhando, que hoje vai ter Chico Pinheiro entrevista, tá, gente? Opa. Hoje a gente vai ter uma personagem afiada das redes sociais. Eu adoro a Maria Bopp, que é atriz, roteirista. Ela é excelente, né? Criadora da blogueirinha do Fim do Mundo. Acho que ela viralizou nas redes sociais, assim, né? A gente tem um trechinho aqui da fala da Maria Bopp nessa conversa com o Chico. Vamos acompanhar. Lendo A Máquina do Caos, você vê como as redes e como o funcionamento das redes está indo para um caminho realmente de manipulação. Então, eu adoraria acreditar numa regulação das redes, eu acho que é fundamental, ainda mais com inteligência artificial. A gente está começando a cuidar disso agora, Pois né? é. O Supremo. Pois é, porque realmente essa coisa de inteligência artificial, caraca, eu tô muito preocupada. Então, eu tô com dificuldade de pensar num bom futuro, mas temos tempo ainda. É um futuro As coisas muito podem mudar. distópico. O fim do mundo é aqui. Você está disposta a arregaçar as mangas e ir para a batalha da eleição do ano que vem? Lutando pela... Eu tô disposta sempre, isso sim. Acho que cada pessoa que entrar vai contar, sabe? Eu tendo a achar que as pessoas estão um pouco saturadas de falar de política nas redes eu acho que ICL é um oásis nas redes, perto do que eu vejo, assim, até na nossa bolha, até na minha bolha de esquerda, a bolha dos artistas, eu acho que está sendo custoso para as pessoas falarem de política, porque é muito polêmico, atrai muito hater e muita gente hostil, então as pessoas tendem a se tornar mais chapa branca, não se posicionar para viver uma vida um pouco mais tranquila. Mas eu acho que cada pessoa que entra para batalha conta. Lembrando que às 7 horas da noite, poxa, gente, já Olha deram um só. spoiler. Eu achei que ia fechar indo pra Ia ser depois não surpresa. dizer quem tava aqui, que ia ser surpresa, não teve como. Brotou O nosso uma pessoa easter egg aqui no ICL Notícia segunda edição. Bem-vindo, William De Luca. Muito obrigado, Gabriela. Um antigo chefe meu dizia que marinheiro sentado no porto quer desembarcar navio. Então, você estava ali sentado e falaram, opa, quer desembarcar navio? Chamaram. No N2, lá no N2. Isso, Cheio estou aqui de com caixa vocês. aqui, né? Prazer estar com você e com o Juliano aqui nessa segunda-feira. Prazer é todo nosso. Muito bom, o William que está substituindo também Rodrigo Viana lá no ICL Urgente. Hoje resolveu fazer uma pontinha, uma participação mais do que especial aqui no N2 junto com a gente. A gente continua falando de tarifaço agora com Pedro Costa, que é analista internacional, e a gente vai trazer novas notícias, alguns a gente já discutiu ali com a Heloísa Vilela, mas tem novas análises que a gente traz a partir de agora. O presidente Lula estava falando sobre tarifaço hoje e falou sobre divergência com os Estados Unidos. Antes de trazer esse vídeo aqui, vou dar boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, William. Boa noite, Juliano. Prazer estar aqui com vocês sempre. Boa noite a todos que nos veem. Sempre um prazer estar com você, professor. Bom, a gente falava aqui sobre o posicionamento do Brasil em relação ao tarifaço. A gente tem o Mauro Vieira, nesse momento, ali nos Estados Unidos, tentando buscar um diálogo, abrir um caminho
para uma negociação. O próprio presidente Lula falou sobre isso hoje, que as coisas podem ser resolvidas de maneira civilizada, né, sentando na mesa para discutir. Então, o presidente Lula, a gente quer trazer um trechinho da fala dele reclamando da maneira unilateral com que o Donald Trump tomou a decisão de taxar o Brasil em 50%, criticando também, aproveitou para criticar a família Bolsonaro, com uma falta de patriotismo. Vamos trazer o trecho da fala do presidente Lula, vamos lá. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Então, e isso é o filho do Coisa e o Coisa que estão pedindo para fazer. Ou seja, o cara que fazia a campanha embrulhado na bandeira nacional. O cara que fazia embrulhado na bandeira nacional, Brasil acima de tudo. E agora, ele vai com a desfaçatez, Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo. É para além do presidente Lula estar querendo continuar viralizando esse meme nas redes sociais, que a gente está entendendo ali qual é a linguagem, né, que ele está fazendo. Sidônio está convencendo o Lula. Lula. Na semana passada também, ele continuou ali reverberando o Trump, né, defende meu pai e tal, que enfim, que virou um hit nas redes sociais. Eu queria te ouvir justamente sobre esse esforço que o Itamaraty, que o Brasil tem feito, professor, para tentar uma negociação com os Estados Unidos e deixando muito claro que essa parte do diálogo não está sendo aberta pelo governo Donald Trump. Perfeito, Gabi. Tem um outro vídeo também que se tornou viral do presidente Lula esses dias, que ele fala sobre truco, né? Que ele não é mineiro, mas se o Trump trucar, ele vai jogar feio, né? Vocês viram esse vídeo, deve ter passado por aí em algum momento. Bom, eu me dedico às relações internacionais, à ciência política, já há alguns anos, né, de estudos, de graduação, mestrado, doutorado, essa coisa toda aí na minha carreira acadêmica. Mas se é uma coisa que eu entendo, Gabi, é de truco, porque eu sou um mineiro. Como bom mineiro, eu entendo de truco. E eu vou te falar, o presidente Lula tem o Zap. Né? E o que é o Zap? Né? O Zap não são as terras raras, que são cartas importantes, o álcool que vem da nossa cana-de-açúcar, a força do nosso agro, do suco de laranja, que é tão importante nas importações dos Estados Unidos, a carne de exportação, né? Todas essas são cartas importantes nesse jogo de truco global aí que o presidente Lula usa com aquelas metáforas que só ele tem. Mas o Zap, né? Quer dizer, a carta decisiva, crucial que o presidente Lula tem é a noção de soberania, que essa escumalha bolsonarista jamais soube o que é. Que é um conceito muito estudado nas relações internacionais, mas não muito compreendido, dificilmente compreendido. E a noção de soberania do presidente Lula vem da própria biografia dele, de negociar com patrões, vem da sua formação sindical, de negociar de igual para igual com classes mais poderosas. E ele está dando uma aula de soberania no mundo. Se você abrir todos os jornais hoje da Europa, Alemanha, França, são cânticos de louvor ao presidente Lula, está lá. Né? Lula ensina como fazer política externa. Lula fala com o gringo, né? Se referindo a Trump, numa das falas dele também, como que faz essas negociações internacionais. Então, veja, eu vou dar uma ilustração do que nós estamos dizendo aqui. Né? Teve uma conversa com o Celso Amorim, né? Um evento que eu trouxe ele uma vez para dar aula para os alunos, uma palestra. Ele disse o seguinte: na primeira reunião do G7, na época era G8, a Rússia ainda não tinha sido suspensa por causa da Crimeia, da anexação da Crimeia em 14, na primeira reunião que o presidente Lula foi convidado para o G8, que hoje é G7, a gente estava sentado e, de repente, chegou o presidente dos Estados Unidos, que era o Bush na época. Todos os países que estavam lá, os representantes, os chefes de governo, de Estado, se levantaram. E eu fui me levantar para cumprimentar o Bush, né, o assessor especial dele, e imediatamente, num ato de reflexo, o Celso Amorim me disse isso. Então o presidente Lula bateu a mão no meu joelho e falou: não, você não vai levantar, nem eu nem você vamos levantar. Quando a gente entrou aqui, alguém se levantou para nos cumprimentar? Por que a gente vai ter que levantar para cumprimentar os outros? Nós somos nações iguais. E aí o Bush foi, inclusive, sentou do lado dele durante a reunião.
Então, veja, essa noção de saber valorizar a soberania do Brasil e o peso do Brasil que o presidente Lula tem nesse momento é fundamental para discutir com o Trump, e a estratégia que o Trump tem, que é uma estratégia agressiva, que é a estratégia de sanções e de humilhação, como ele fez com a Ursula von der Leyen hoje. Então, nós estamos no caminho certo, viu, Gabi? Professor, eu vou aproveitar que o senhor comentou sobre o Celso Amorim, né, assessor de Relações Internacionais do governo. Ele deu uma entrevista para o Financial Times dizendo que o Brasil vai reforçar a relação com os países do BRICS. E aí, segundo o Celso Amorim, a ideia é que o país consiga cada vez mais diversificar os negócios. Então, vou trazer aqui essa fala em que o Amorim também critica o próprio Donald Trump. Abre aspas, países não têm amigos, têm interesses, mas Trump não tem nem amigos nem interesses, só desejos. A abordagem do presidente americano é uma ilustração do poder absoluto, fecha aspas, só reforçando mais uma vez que o Mauro Vieira está lá nos Estados Unidos e já sinalizou para o governo Trump, William, que quer sentar para negociar, que tem disposição para ir até Washington, mas o Trump nada de retornar as ligações. É incrível como o Medo e Delírio em Brasília matou a frase sentar à mesa, né? A gente não consegue mais ouvir a frase sem lembrar ela da voz do general. Mas, professor Pedro, eu queria te perguntar, apesar dessa disposição do governo brasileiro, o governo Trump anunciou acordos, né? O Japão, a União Europeia, outros países, mas tem uma diferença essencial, né? Nas cartinhas que o Trump mandou para os outros países, ele não pedia anistia de golpista, né? Não pedia para o governo anistiar criminoso. Isso é uma camada intransponível entre o que o Brasil pode entregar e o que os Estados Unidos quer que a gente entregue, né, professor? Parece que, no caso do Brasil, a gente vai tentar negociar com os senadores, com o nosso chanceler, mas não tem muito aonde avançar, sendo que o outro lado não quer que avance nada, a não ser que a gente rase a Constituição e entregue a anistia do Bolsonaro e dos outros golpistas, né, professor? Perfeito, William. A estratégia do Trump, como disse a Heloísa mais cedo aqui, né, é a estratégia do bode na sala. Então você pega o livro dele, Arte da Negociação, aquele manual dele, né, ele conta ali como é que ele negocia, as estratégias de negociação dele. A estratégia de negociação parte sempre por colocar na mesa coisas estratosféricas, né, que não vão ser alcançadas, que ele sabe que não vão ser alcançadas, para a partir daí começar uma negociação que no final seja interessante para a parte dele. Então, o que nós estamos vendo agora? Ele anunciou uma rodada, uma miríade de tarifas, de tarifácios para vários países do mundo, e depois ele vem reduzindo, a partir do momento que esses países procuram ele e possam, a partir daí, inferir negociações. E aí ele acaba chegando num ponto, quer dizer, ele coloca a tarifa a 50%. Aí, no final, ele quer que chegue a 20% ou 25%, e aí o país que negociou acaba ficando contente de alguma maneira, porque fala, era para ser 50%, mas ficou com 20%, então foi menos pior do que a gente imaginava. A gente sai até feliz, né? E, ao mesmo tempo, o Trump, que não tinha nada, nenhuma tarifa, nenhum por cento, sai com 20%. Então, essa é uma estratégia dele. Então, nós não sabemos ainda, até o último dia, se isso vai vingar, né? Ou seja, ele pode propor, no final, um prolongamento dessas negociações, enfim, de 30, 60, 90 dias. Isso está no cardápio. O Brasil está disposto a negociar. Esse é outro ponto importante. O vice-presidente Geraldo Alckmin liga todos os dias, está em contato para tentar essa negociação. Como você disse muito bem, o chanceler Mauro Vieira está lá para fazer essa negociação. O Brasil está aberto para negociação. Mas o ponto que me parece fulcral é que o presidente Lula e o Itamaraty e Celso Amorim, foi muito bem citado aí, assessor especial da presidência para assuntos internacionais, eles precificaram. Eles precificaram que, se não houver negociações, porque o Trump trabalha com essas sanções e com a humilhação. Ele quer que o presidente Lula vá na Casa Branca. Ele quer fazer um vídeo com o Lula. Ele quer que o Lula seja humilhado lá, como ele humilhou o presidente da África do Sul, como ele humilhou hoje a Ursula von der Leyen, como ele humilhou lá atrás o Zelensky para o mundo todo. Ele quer esse vídeo. Não basta sancionar. Ele também tem a tática da humilhação. E o presidente Lula já disse, né, eu não vou sair daqui para negociar lá. E a partir daí nós temos uma série de medidas que passa por diversificação comercial, passa pela interação dos BRICS, passa pelo apoio da China, que também está precificado. Não é nosso plano A, mas nós temos um plano B eficiente. Eu acho que é por aí.
Professor, eu queria também introduzir dois temas aí para a nossa reflexão. Primeiro, a gente já comentou aqui no ICL dias atrás que essa é uma briga que tem relativamente baixo custo para o governo dos Estados Unidos, né? As trocas comerciais entre Brasil e Estados Unidos representam menos de 2% do nosso PIB. Se você transferir isso para os Estados Unidos, dá menos ainda, porque os Estados Unidos têm um PIB muito maior e trocas comerciais muito maiores com China, por exemplo, com a própria Europa, né? Então, não é o fim do mundo nem para eles, não é o fim do mundo para nós. E há quem comente que é possível que nós tenhamos, inclusive, alguns aspectos positivos. Porque uma vez que cai a demanda internacional por carne, por café, que são itens que têm encarecido a cesta básica dos brasileiros, isso poderia baixar os preços aqui dentro. Em outras palavras, a gente sabe que vai ter uma disputa narrativa que está começando já, né, e sabe que os impactos do tarifaço no curto prazo podem ser negativos para o Brasil. Mas a gente pode ter no médio prazo um resultado até que interessante, considerando a possibilidade de quebra de patentes por parte do Brasil, que baratearia preço de medicamentos, por exemplo, diminuição do preço desses itens que eu mencionei, como café e alimentos, e a própria diversificação. É possível já, uma vez superada a batalha narrativa de se o Brasil saiu forte ou saiu fraco, ou saiu bem ou saiu mal dessa briga, já dá para falar de ganhos futuros caso as tarifas se mantenham? Boa pergunta, hein, Juliano? É intrigante, né? Vamos pensar nos países que sofreram essas tarifas e sofreram mais que tarifas, sofreram sanções. Os países que o Brasil, o presidente Lula, conseguiram fazer o que o presidente Lula está fazendo até agora, fazendo o que ele está fazendo até agora, que é de falar de igual para igual e com soberania, são basicamente a China, que também negocia de igual para igual, e a Rússia. Né? O Putin não se inclina diante dos Estados Unidos. Mas você pode falar, bom, mas a China tem o poder comercial que tem e a Rússia tem o poder político e militar que tem. Bom, a Rússia, depois que ela sofreu muito no começo, depois da exclusão do SWIFT, das sanções, só que a Rússia hoje cresce mais do que a União Europeia e cresce mais, inclusive, do que os Estados Unidos. Porque ela se integrou a outros mercados. Ela fez uma coisa que o Obama tentou fazer no mandato dele, que ele chamava de pivô para a Ásia. Ela se pivoteou a economia dela para a China e para a Índia. E, sobretudo, esses dois mercados, que têm juntos praticamente quase metade da população global, ela conseguiu manter o seu crescimento econômico. Então, nesse sentido, né, o Brasil ele pode ser forçado tanto a fortalecer, como você bem disse, o mercado interno, e nós temos um grande mercado interno, somos uma das maiores populações do mundo, como também a intensificar com outros atores, a diversificar com outros países, como, por exemplo, o presidente Lula vai estar, agora no mês de outubro, na reunião do ASEAN. A ASEAN são as 10 economias mais dinâmicas do Sudeste Asiático. E a China também vai participar da reunião do ASEAN, que vai ser na Malásia, em Kuala Lumpur. Então, nós temos opções. Né? O Brasil não entrou, por exemplo, ainda nas novas rotas da seda. É uma cartada que a gente tem, não precisa ser usada agora, mas é uma cartada. Outros países da América Latina já entraram, mais de 150 países do mundo já entraram. E um reflexo disso, certamente, pode ser fortalecer o mercado interno. Então, o Brasil tem alternativas. Né? E eu quero reforçar isso aqui. Né? Quando Getúlio, por exemplo, Getúlio Vargas, né, passou por uma situação análoga que o presidente Lula está agora, durante a Segunda Guerra Mundial, de pressões, o presidente Vargas sequer precisou ir para a Casa Branca ou para Washington negociar. Quem veio aqui negociar foi Roosevelt. E Vargas, se lembra bem, Medeiros, saiu daqui com a industrialização, a primeira onda de industrialização do Brasil, a siderúrgica nacional. E o presidente Lula está dando essa lição de soberania nesse momento, que está sendo aplaudida pela Europa, que não conseguiu fazer isso, e obviamente reconhecida pela Rússia, pela China e pela Eurásia. Professor, eu quero também falar sobre essa demonstração, que foi uma notícia que a Heloísa Vilela adiantou, sobre essa demonstração da China, disposição, né, para ajudar o Brasil nessa história contra a taxação dos Estados Unidos contra o Brasil. Esse anúncio foi feito pelo próprio porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Guo Jiankun. Ele voltou a dizer que a guerra tarifária do Trump não tem vencedor, que serve a interesses de poucos. Então a gente traz aqui um trechinho dessa fala a respeito
disso, né? O Guo Jiankun, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, abre aspas. A China está pronta para trabalhar com o Brasil e outros países da América Latina e Caribe, bem como os países do BRICS, para conjuntamente apoiar o sistema multilateral de comércio centrado na OMC e na equidade e justiça internacionais. Eu queria aproveitar para falar mais uma vez sobre a importância dessa negociação em blocos, né, professor? Porque a gente teve aí esse anúncio de vamos dizer assim, de um acordo da União Europeia com o governo do Donald Trump, que caiu ali de 30% para 15% de taxas contra o bloco europeu, então já é um bloco inteiro que provavelmente não vai se aliar ao Brasil. Mas na semana passada, na reunião com a OMC, foram 40 países que demonstraram uma disposição de estar ali ao lado do Brasil. A gente tem agora a China se pronunciando também, então queria te ouvir sobre a importância de agir em blocos, né? Esforços com grupos para tentar encontrar uma saída não só para a economia brasileira, mas para outros países também que são ou foram já submetidos a essa guerra comercial, a essas chantagens do Donald Trump. Ô, Gabi, isso é fundamental, e aí é preciso fazer uma diferenciação. Veja, os países que estão até agora sentando na mesa com Trump e estão aceitando as suas condições, ainda que sejam tarifas menores do que aquelas anunciadas no primeiro momento, era 35% para alguns países e acaba negociando com 15%, com mais um compêndio de constrangimentos nacionais, né? Por exemplo, no caso do Japão, que o Japão vai ter que investir 500 bi dentro dos Estados Unidos e coisas do tipo, agora também na União Europeia, vários constrangimentos nacionais. O Juliano mesmo abordava isso mais cedo, né? Que os países vão ter que investir 5% do seu PIB na OTAN, em recursos militares. Então, não são só as tarifas, né? No caso do Brasil, não são só as tarifas. Também, como disse muito bem o William, tem a questão do Bolsonaro, tem a questão do judiciário, tem a questão das big techs, e o que eles querem é que o Brasil saia dos BRICS. Eles querem que o Brasil se afaste da China, que o Brasil se afaste da Rússia, que o Brasil se afaste da Eurásia, desse bloco multipolar que propõe uma nova governança global. Então, o preço que eles pedem é muito caro, é muito alto. E esse apoio da China nesse momento é importante. Agora, os países que estão cedendo são países do chamado Ocidente coletivo. Ou seja, aqueles países que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, eles estão no guarda-chuva de proteção militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. São países, no limite, que são protetorados militares americanos, ocupados pelos Estados Unidos. A Europa, o acordo foi, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, olha, vocês vão crescer economicamente, foi o plano Marshall, vocês vão se desenvolver novamente, e nós, Estados Unidos, vamos cuidar da sua segurança. Então, negociar nesses termos é muito difícil, mesmo para um continente forte como a Europa. Então, eles se submetem. O Japão foi a mesma coisa. Os Estados Unidos destruíram o Japão com as bombas nucleares, Hiroshima, Nagasaki, depois reconstruíram o Japão, mas nunca deixaram que o Japão tivesse, novamente, soberania nuclear, tivesse um exército poderoso novamente. O Japão é um país ocupado pelos exércitos americanos. Então, mais uma vez, você está negociando com países que estão debaixo do guarda-chuva militar dos Estados Unidos. No caso, por exemplo, como eu já disse, de China e de Rússia, isso não tem acontecido. E o Brasil aí, ele pode ser aquela pontinha que trinca o vidro. Porque o que o Brasil tem feito, o presidente Lula tem feito em Itamaraty, é ser o primeiro país do sul global que tem uma boa relação histórica com os Estados Unidos, mas que também está muito articulado com os BRICS. Tem esse apoio explícito aí da China, que você cita muito bem, do porta-voz chinês. Se relaciona bem com esse mundo novo que emerge do sul global, da Eurásia, enfim, de países africanos, outros países latino-americanos importantes. E se o presidente Lula consegue, né, digamos, vingar essa trajetória, esse jogo que ele tem jogado com o Trump agora, isso pode abrir um precedente para que outros países latinos, para que outros países asiáticos, que não são potências globais, ou países africanos, possam tomar o mesmo rumo do Brasil, o mesmo destino do Brasil. E isso, do ponto de vista do poder global dos Estados Unidos, representa uma rachadura, porque vai ser uma trilha que pode ser desbravada por outros países. Então nós estamos vivendo um momento, é um jargão dizer isso, mas é um momento histórico. Inclusive, professor, o senhor citou as terras raras.
Após saber que os Estados Unidos estão de olho nas riquezas minerais do Brasil, o presidente Lula anunciou a criação de uma comissão para fazer um levantamento sobre essas riquezas. A comissão está alinhada a uma proposta do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que propôs a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras, Minerais Críticos e Estratégicos. Vamos ver o que o presidente Lula disse hoje sobre isso. E aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? É uma argumentação importante. Se o mineral é crítico, por que eu vou dar ele para alguém, né, professor Pedro? Isso é importante porque parece que o Trump está pescando também, né? Até os limites onde ele pode chegar. Dobrar um país do tamanho do Brasil, fazer com que o Brasil se ajoelhe, é diferente. Com todo respeito à Ucrânia, à África do Sul, fazer que um país do tamanho do Brasil se ajoelhe ante os Estados Unidos, fornecendo o que os americanos querem, no caso, terras raras, acesso a outros itens fundamentais e que o Brasil tem de sobra, e parece que ele está fazendo esses testes. E o Brasil dá uma resposta adequada. Se os minerais são críticos, espera aí, por que a gente vai dar para alguém? A gente fica com a gente e aproveita esses minerais, já que eles são brasileiros. Perfeito, William. É muito espirituoso, inclusive. Por exemplo, você está vivendo um momento muito espirituoso, não é isso? Olha, eu sou de uma cidade no interior de Minas, que é Poços de Caldas. É uma cidade que está assentada em minerais críticos. Foi descoberto uma das maiores reservas de terras raras que se tem notícia. O Brasil é o segundo maior produtor, de reservas, na verdade, o maior que contém reservas de terras raras do mundo. Nós estamos atrás só da China. Essa é a geopolítica do futuro. Na verdade, é a geopolítica do presente. As disputas globais da geopolítica do poder estão em torno das terras raras. Quem viu isso com muita antecedência foi o camarada Deng Xiaoping. Tem uma frase dele, né, clássica, que ele diz o seguinte: lá atrás, quando isso não era um assunto, tá certo? Longe de ser debatido como é agora. Ele disse, eles, se referindo aos Estados Unidos, eles vão ter o controle do petróleo, que é a política dos petrodólares norte-americanos, mas nós teremos o controle dos minerais críticos e das terras raras. É uma frase do Deng da década de 90, 1992, começo dos anos 90. E a China trabalhou para isso. A China hoje detém praticamente o monopólio de toda a extração da cadeia inicial, do começo até o fim das terras raras. Isso pode ser o salto, né? O Brasil, como diria Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, né? É uma procissão de milagres, né? Aqui, quando acaba o ouro, descobre o café, quando acaba o café, começa uma industrialização, agora vem esses minerais críticos. Se a gente conseguir desenvolver uma cadeia de produção como os chineses fizeram, é uma disputa duríssima, mas nós temos isso aqui, está aqui, no nosso subsolo. Nós podemos dar um salto de riqueza e de projeção global, que é o salto do século XXI. Isso passa, sem dúvida nenhuma, pelo controle e o monopólio das terras raras. Professor, é um prazer receber você mais uma vez aqui. Foi excelente assim, para a gente entender esse cenário e tudo que está implicando, né, nessa guerra comercial dos Estados Unidos contra o mundo, nesse caos que foi instaurado. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, professor. Sempre um prazer, Gabi, William, Juliano, um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Abraço grande, professor Pedro Costa, de Relações Internacionais, conversando aqui com a gente. Estava lembrando agora, Gabi, De Luca, vocês lembram da panaceia da extrema-direita em torno do nióbio? O nióbio ia salvar o Brasil, O nióbio era o mineral mais extraordinário, com o nióbio... Era uma coisa que o Bolsonaro explorou muito. Depois se descobriu que o nióbio não tinha tanta demanda no mercado internacional, era caro para extrair. Mas vejam como o debate sobre minerais críticos já estava na boca do bolsonarismo anos atrás, e agora a gente, o nosso campo, usando esse tema para defender o Brasil, defender a soberania. O mundo dá voltas, né? A gente só nunca se perguntou quem é que ele queria que explorasse.
Falou que era importante explorar. Você perguntou para ele quem que queria explorar, porque se perguntasse, você falava, os Estados Unidos, tá ok? E aí tinha resolvido a questão lá atrás. Se ele tivesse vencido a eleição. A gente não fez essa pergunta. Talvez a ideia já fosse essa, descobrir e deixar os americanos explorarem, que é o que o Bolsonaro quer fazer desde sempre, entreguista que é. Sem nem mencionar as questões ambientais dessa história, né? Porque aí a gente pode ficar meia hora aqui conversando. Mas, falando em meia hora que a gente poderia ficar aqui conversando, mais meia hora, De Luca, a gente poderia ficar meia hora aqui anunciando as novidades do ICL Eterno de ontem, né? Eu assisti e eu fiquei assim, porque... Vou explicar para as pessoas, né? A gente teve uma reunião interna primeiro. O Edu anunciou para a gente, contou. Mas não contou tudo. Então, aí a gente ficou chocado. Só que as negociações também continuaram. Além dele não contar tudo, ele continuou negociando mais coisas, né? Mais novidades. E aí só ontem que a gente teve acesso a tudo. Foi isso, né? Basicamente. Foi. E, assim, impressionante, Gabi. O Edu prometeu, e às vezes o Edu fala que vai ser revolucionário, a gente fala, será que vai ser mesmo? E normalmente é. Ontem ele prometeu revolução e entregou. Porque a gente tem o anúncio, Juliano, de coisas que o ICL faz com relativa frequência. Novos filmes, então vem aí, vai pra China, Eduardo, vai pra Argentina, Eduardo. Vai pra Argentina, carajo. Eu não quis falar o carajo aqui no programa, porque é um programa de família. Vai ter vai pra China, Eduardo, vai pra ter vários documentários. A gente assinou uma parceria com uma produtora de documentários, a maior produtora da Europa de documentários. Vai ter novas produções, um filme sobre a prisão do Bolsonaro. Eu dei entrevista para esse filme, inclusive. Vai ter filme sobre prisão do Bolsonaro, que vai acontecer muito em breve. Sobre os ricos também. Sobre os ricos. E Débora Maganha contou umas coisinhas aí pra gente nos bastidores. Né? Quanto custam os ricos no Brasil? Além disso, parceria para a formação de novos jornalistas. A gente podia ficar 40 minutos. Vocês estão vendo na tela algumas das coisas. Uau. E aí, Gabi, qual que é o mais maluco nessa história? Pra mim é o da família inteira poder fazer pós-graduação. E isso não é... E aí a gente fala, é revolucionário? É revolucionário. Por isso, procura aí. Pra mim é o ponto principal, assim. Você procura, Gabi, Juliano, você que está assistindo, em qualquer lugar do mundo, você não vai achar. Qual que é a ideia? Você vira um ICL Eterno, parece negócio da Marvel, né? Você vira um ICL Eterno, você compra o título de ICL, porque tem um título para você. Você compra o título do ICL Eterno, e aí você, toda a sua família, um para cima, um para baixo, um para o lado. Ou seja... Filhos, pais, irmãos. Irmãos. Você pode colocar para fazer todos os cursos do ICL. Ah, Gabi, o investidor mestre, também. O empreendedor mestre, também. O PEX, para fazer atividade física de alto desempenho, também tá? Também tá. Tudo que já existe no ICL. Tudo, os cursos de idioma, tudo. E todas as novidades que vêm depois também. E todas as novidades. Só tem uma restrição, você só pode fazer uma pós-graduação por vez e você só pode fazer por título um Masters Internacional, um título de Masters Internacional. Mas tem o desconto para quem quiser fazer também. Para quem quiser fazer mais. A gente anunciou ontem o nosso primeiro, vai ser uma parceria com a Universidade Bicocca de Milão, na Itália, o primeiro mestrado internacional do ICL, que você vai fazer aqui conosco, grade excepcional, um monte de curso novo anunciado. Então, a única restrição é essa. Uma pós-graduação por vez, porque é caro para a gente, né? Uma pós-graduação e um Masters. Aí você pode fazer todas. O Edu anunciou ontem, Gabi, não deu ainda muito mais spoiler, de que vai ter graduação. Vai poder fazer todas as graduações. Daqui 5 anos, tem 10 graduações, vai poder fazer as 10. Você, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, a sua família inteira. E aí, Gabi, vem a parte mais doida de tudo isso. Fiquei aqui, Juliano, 10 anos com o meu título do ICL Eterno. E aí eu falei, tá bom. Já fiz. Nossa, os meus filhos já têm 3 pós-graduação cada um. O que eu faço, Gabi? Eu vou revender. Isso. Você vai para uma plataforma do ICL e vai revender esse título. E é um título... Que o preço vai aumentar, obviamente. Você tem hoje um Master Internacional e 4 pós-graduações. Daqui 10 anos a gente vai ter... Você já ganhou em cima desse título. Você já... Isso. Né, sua vida melhorou, você já... Você da família inteira. Lembrando, não é só para você. E aí, depois disso, você pode revender esse título e certamente, daqui 5, 6, 7 anos, esse título vai estar valendo muito mais. É capaz, se não é uma promessa, é capaz, pode ser que você recupere seu investimento inteiro. Lembrando que se você já é membro do ICL, se você já faz nessas pós-graduações, se você já é aluno do ICL, você tem um baita desconto, fica muito mais barato para você comprar o seu título de ICL Eterno. E o Edu anunciou ontem, Gabi, que tem 5 mil títulos. Tinha.
Só tem 200. Não, na verdade... Tem menos de 200? É menos, porque você fez o anúncio do ICL Eterno no Urgente. Agora a gente tem menos de 160 vagas. Então são realmente só 5 mil e a maior parte já foi, entendeu? Já compraram lá a cadeira cativa do ICL Eterno. Agora são só 160. Então você está meio na dúvida, dá para dividir em 12 vezes, é claro, é um valor considerável. Não é todo mundo que tem ali na hora... Mas, por tudo que a gente está explicando aqui, é realmente revolucionário, né? Você poder fazer pós-graduação dessa forma, ainda com a possibilidade de outras pessoas da família também terem acesso a tudo isso, é um conhecimento, assim, que é realmente a possibilidade de fazer isso de uma forma comunitária, né, Will? E também a gente falou, Gabi, acho importante falar, porque este valor, o que a gente vai conseguir arrecadar, vai fazer umas novidades aí que também são... incríveis. Eu posso falar só uma, porque são muitas. Eu acho que o pessoal pode entrar lá em icln2.com.br para ver cada uma delas, gente, vale a pena, porque não dá tempo. Não dá. Porque ontem o evento teve quase mais de 3 horas, na verdade, para anunciar tudo. Então, aqui eu quero destacar aqui também, além dessa, que eu acho que assim, é fundamental, eu queria destacar a nossa parceria aqui do ICL Notícias. Isso é para quem gosta do nosso jornalismo, que consome, que quer apoiar e sabe, né, assim, o quanto a gente todos os dias está aqui trazendo... A gente teve essa semana, por exemplo, a matéria da Débora com o Kleber Lourenço, de como os Estados Unidos e o governo Trump estavam ali, né, com suspeita de insider trading na história do tarifaço. Isso é uma coisa que você só vê aqui. Teve a investigação que o podcast da Juliana Dalpiva trouxe sobre o Silas Malafaia, enfim. Então, nosso jornalismo, mandamos Heloísa Vilela para a Cisjordânia, né? Então, tudo isso, a gente vai ter agora o ICL trazendo uma parceria com a maior rede de notícias da América Latina, que é a Telesur. Eu fiquei, assim, muito feliz. A gente vai ter correspondente internacional na nossa programação. Isso para quem assiste o ICL Notícias, né? Mas também tem novidades em todos os setores, entretenimento, jornalismo, educação. Queria fazer um resumo aqui, é difícil, né? Deixa eu destacar mais 2 só, Gabi, porque são importantes. O Centro Cultural ICL, o Edu anunciou ontem que a gente vai arrecadar esses recursos para a construção do centro. É um espaço, Gabi e Juliano, e você que está assistindo, que a gente conseguiu um projeto do Niemeyer. Uau. Ontem o Edu mostrou a maquete aqui. É um espaço lindo, onde a gente vai ter um centro comunitário, um centro de cultura, um centro de produção de cultura. Um espaço que o Edu já sonha há algum tempo. E a gente vive fazendo eventos do ICL, vamos ter um espaço nosso para fazer os nossos eventos do ICL, um centro cultural que vai ser financiado graças aos nossos participantes do ICL Eterno, icln2.com.br, está o endereço na tela e o QR Code. E além disso, Gabi, tem um presente, você vai ganhar um monte de livro. Eu não vou nem falar os livros, porque é uma caixa, vai chegar uma caixa de geladeira na sua casa de tanto livro que tem. Mas um dos presentes, Gabi, mesmo que a gente depois de 5 mil abra mais 1.000, mais 2.000, se tiver muita demanda, um deles é numerado, vai até 5 mil. É uma reprodução de uma obra do Cândido Portinari, assinada pelo filho do Portinari. Então é uma peça de colecionador numerada, vai do 1 ao 5 mil. Acabou os 5 mil, não vai ter mais 1.000, só tem esses. Já foram quantos? 4.800 e alguma coisa, faltam 160, agora deve faltar 150. Então só faltam 150, se você não assinar logo, você vai ficar sem. Talvez a gente abra novos títulos do ICL Eterno, mas a obra do Portinari para você colocar na sua casa, uma belíssima obra de arte, uma reprografia que a gente chama. Só pesquisa aí, quanto custa uma reprografia assinada, numerada? Você vai ver que já paga quase todo o valor do investimento do ICL Eterno e você, além disso, vai ter a sua família inteira fazendo pós-graduação, curso. Impressionante, realmente, esses anúncios feitos pelo Edu. O ICL Eterno veio aí para revolucionar a educação. icln2.com.br, faça parte também dessa revolução. É isso aí, Will. E vamos seguir aqui, para quem quer assinar o ICL Eterno também, vai continuar apoiando o nosso jornalismo independente e permitindo que a gente vá cada vez mais longe. E a gente traz agora, continua falando sobre como o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro tem se articulado ali nos Estados Unidos por meio do Eduardo, que está lá para tentar salvar o pai, que é réu, está inelegível, mas quer anistia. Tá sobrando, a gente estava aqui falando sobre como está, com a Heloísa Vilela, como cada vez mais a família Bolsonaro está ficando isolada. Está sobrando até para os aliados também. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, falou num evento
que essa divisão interna, ele está falando da extrema-direita, no fim das contas, né, mas do espectro político, é a pior agressão à soberania. E aí o Tarcísio não citou o presidente Lula, mas indiretamente fez uma crítica a ele, só que mesmo assim isso não foi suficiente para o Eduardo, ele não gostou, não citou o Tarcísio, mas foi falar publicamente contra ele, foi dar aquela famosa cutucada ontem, domingo. Ele disse, enfim... A gente tem aqui a postagem, agora sim, das redes do Eduardo Bolsonaro, dizendo: desconfie de quem se mostra preocupado com a tarifa Moraes e não fala dos presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta do Trump, que é expressa na solução do problema. De novo, anistia. É isso que ele disse que é a solução expressa do problema. Né? Estão te enganando, jogando para a plateia e prolongando o sofrimento de quem dizem defender. Eu vou chamar aqui a nossa querida doutora Damares Alves, ela que é advogada, doutora em Direito, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos também. Doutora Damares, um prazer te receber mais uma vez, querida. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu, Gabi. Damares Medina. Damares Alves é a senadora. É verdade, gente. Eu falei, duas, eu sabia que um dia isso ia acontecer. Nós duas temos assim, algumas diferenças ideológicas muito marcadas. Ainda bem. Eu sabia, eu estava só esperando o dia que eu ia... Com toda admiração, a senadora Damares Alves, só para, né, Damares Medina. Eu disse hoje na redação que a Damares matou o nome Damares, né? Porque toda Damares agora corre esse risco, infelizmente. E a doutora Damares Medina presta um serviço muito melhor à nação. Um crime aqui ao vivo com a doutora Damares Medina, que é nossa... Eu vou confessar aqui, em primeira mão, que durante o período eleitoral eu recebia bastante e-mails me xingando, acabando comigo. Tinha também aquela cantora Damares, sempre me chamavam para cantar em algumas igrejas, e é um nome peculiar, né? Por um lado é bom que a gente fica mais conhecida, aqui em Brasília eu pego um Uber, você é senadora, então eu tenho que explicar. Ao contrário da doutora, ao contrário da senadora Damares Alves, a doutora Damares Medina, ela é uma defensora da democracia e está aqui para ajudar a gente a compreender mais um capítulo, vamos dizer assim, dessa história, né, e desse isolamento do clã Bolsonaro também que tem acontecido. Agora, vamos dizer, tem uma divisão interna que está cada vez mais clara. Essas cutucadas ali na imprensa do Eduardo contra o Tarcísio e vice-versa estão públicos, enfim, e depois do tarifaço parece que o clã Bolsonaro deixando cada vez mais claro que o que eles querem, no fim das contas, é a anistia, né? É o benefício político, pessoal. Então, eles estão se afastando, acabam se afastando tanto do centrão, quanto também até do próprio espectro político da direita, né? Ainda tem aqueles 30 parlamentares que foram lá na semana passada no Congresso levantar a faixa do Trump, mas a maioria não está querendo muito se atrelar ao Eduardo. Mas eu pergunto, doutora Damares, aproveitando aqui a sua experiência, né, o quanto o Eduardo Bolsonaro está esticando a corda e no que isso pode acarretar para além do que a gente já tem acompanhado de medidas jurídicas, né? Bloqueio de contas, enfim, por parte de decisão do STF contra ele. É importante nós analisarmos o timing das articulações e o esgarçamento, o aumento dessas tensões, né? Chegando à proximidade de uma condenação que parece iminente, principalmente depois dos depoimentos de hoje, né, do tenente-coronel falando, que escreveu uma minuta sobre como prender preventivamente um ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vemos essas medidas com um sentido inédito no cenário global, no cenário mundial. É a primeira vez que um país estrangeiro se arvora no direito de definir o resultado de uma decisão de uma corte constitucional. É curioso a disfarçatez com que um deputado federal eleito, licenciado, cunha uma sobretaxa, né, tarifa Moraes. Quem é Moraes? O Moraes é um presidente, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as últimas eleições e claramente, ao dar essa alcunha, né, esse apelido, ele expõe a chantagem que está por detrás disso, porque qual é o objetivo final com todo esse movimento político que começou com a sobretarifa,
passou pela investigação do PIX e culminou até agora, né, não sabemos ainda os próximos capítulos, com a suspensão inédita de vistos de autoridades brasileiras e seus familiares, desde ministros do Supremo, Procurador-Geral da República, à exceção de 3 ministros. Ministro Luiz Fux, ministro André Mendonça e ministro Nunes Marques. Então, até no cenário dos Estados Unidos, essas medidas são consideradas absolutamente inconstitucionais. O governo Trump já enfrenta processos de empresas dos Estados Unidos que estão perdendo com esse cenário de tensões. Por quê? Porque esse ato de possibilidade do presidente da República exercer pressões fiscais e pressões tarifárias, ele não pode ser desfundamentado. Ele tem que ter fundamento em alguma ameaça, em algum estado excepcional, e o fundamento não pode ser uma possível decisão de uma Suprema Corte de outro país. O objetivo final é garantir que nas próximas eleições, o Trump tenha mais do que um aliado na presidência, mas praticamente um governo fantoche. Um governo que vá, como ele está se tornando fiador, né, de uma possível candidatura do Bolsonaro, né, lá na frente cobrar essa tarifa de uma forma, né, bem tranquila. E é importante, para quem nos assiste, nós voltarmos um pouco ao surgimento da democracia e seus fundamentos, os seus pilares. O que significa democracia? Significa, primeiro, separação de poderes e a necessidade, a possibilidade de um poder controlar o outro. Então, quando um presidente dos Estados Unidos, né, vamos até esquecer a questão da soberania, né, vamos colocar ele em segundo plano, ataca um judiciário de outro país, primeiro, há uma negação da separação de poderes, porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não tem poder de ingerência sobre o Supremo Tribunal Federal. Um dos fundamentos da nossa Constituição é a autonomia judiciária, é a independência do juiz, que perpassa desde um juiz de primeira instância até um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Por isso que, às vezes, quando é perguntada, né, qual o futuro passo, né, o que o Supremo poderia fazer para chegar a contento em possíveis negociações com os Estados Unidos, não existe negociação de poder judiciário com o poder executivo. Os poderes são autônomos entre si, o princípio do constitucionalismo democrático, e aí chamando a atenção também para que isso é uma crise internacional. Ocorre aqui segunda, terça e quarta-feira em Brasília, um simpósio internacional de constitucionalismo. Então, as crises constitucionais são crises das cortes constitucionais também, e elas seguem um certo receituário em vários países, como Israel, Turquia, Hungria, como nos Estados Unidos. Né? Então, o judiciário é um poder autônomo, o executivo é um poder autônomo, o legislativo é um poder autônomo, por isso que soa tão absurdo, né, o depoimento de um comandante das Forças Armadas assumindo que estava trabalhando em um plano de prender preventivamente o ministro do Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição, por exemplo, ela requer uma autorização da Casa Legislativa para que, em determinadas circunstâncias gravíssimas, o ministro do Supremo Tribunal Federal possa decretar a prisão, né, de um congressista. Isso tudo porque o fundamento da democracia é a independência dos poderes e a possibilidade de um controlar o outro, mas jamais interferir, jamais anular a autonomia. E nos Estados Unidos, nós temos também uma condição inédita. Pela primeira vez, ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é conhecida pelo seu perfil absolutamente silencioso, é uma corte constitucional muito diferente daqui do Brasil, na qual os ministros dão entrevistas, usam Twitter, né, estão sempre nos jornais. Aqui a gente tem a TV Justiça, lá não. Lá existe uma separação total entre a Suprema Corte e a imprensa. Os ministros, de vez em quando, participam de alguns congressos, e pela primeira vez a ministra, a Justice Kagan, deu uma entrevista ao Wall Street Journal falando que os juízes estão em risco nos Estados Unidos, né, sofrendo ataques do governo Trump, e a ministra, a última ministra indicada, que é a Ketanji Jackson, ela fez um voto vencido, dissidente, muito contundente nesse último precedente, Trump versus Casa, que reviu a questão do direito de nacionalidade pelo sangue, por nascer nos Estados Unidos, e ela fez uma menção expressa a uma obra que chama Estado Dual, que remonta à Alemanha nazista. O autor é o Ernest Frankl, e ele viu
como que o nazismo foi surgindo na Alemanha nos anos 30. Ele termina de escrever essa obra na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. É um livro seminal. Já havia alguns constitucionalistas, ainda em março, alertando para o surgimento desse Estado dual, desse Estado autoritário nos Estados Unidos, e agora, pela primeira vez, uma Justice da Suprema Corte, na sua jurisprudência, no seu voto, faz menção expressa ao livro do Frank e ao surgimento do autoritarismo nos Estados Unidos. Então, a ideia do Trump é, partindo de autoritarismo caseiro, ultrapassar as fronteiras internacionais e querer impor a nós aqui no Brasil também esse mecanismo autoritário e dominador do executivo para o judiciário, para garantir um governo fantoche. Então, é realmente uma trama assim, bastante audaciosa. Muito. Eu quero agradecer até por trazer essas informações aqui para a gente também. Importante. Doutora Damares, é sempre um prazer te receber aqui, reforçando, a doutora Damares Medina, advogada, vem sempre conversar aqui com a gente, doutora em Direito, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos também. Obrigada pela aula, um grande abraço, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Eu entendo o drama, doutora, porque muita gente me chama de Bruno De Luca, então tá tudo em casa. Mas acho que tá numa situação mais confortável, né? Mas eu não atropelo meus amigos. Bom. Eu não deixo meus amigos atropelados sozinhos. É bem diferente. Ok. É sempre um prazer, gente, participar. Um abraço, querida. Até a próxima. Aliás, William, aproveitando aqui, eu sei que a gente tem que encerrar, mas eu queria só trazer uma informação, né, que é interessante da gente trazer aqui, porque a gente tem os militares, que são réus aí pela trama golpista, né, que foram pegos de surpresa, porque o ministro Alexandre de Moraes falou, não pode usar farda durante o interrogatório. Então, 2 tenentes-coronéis tiveram que deixar já estavam lá para trocar de roupa, já estavam lá, as defesas reclamaram, mas, enfim, não teve jeito, não. É isso, eu fico perguntando se eles levaram muda de roupa, né? Se os advogados correram em casa. Se fosse você, De Luca, bom, não tinha jeito. Deixa pra lá. mas pelo menos trocaram de roupa. O Xandão disse que eles estavam lá sendo julgados individualmente e não em nome das Forças Armadas, por isso não podia usar farda. Nem quer usar farda, vai usar farda no quartel. No tribunal civil é lugar de usar roupa de civil. Exato. Bem. Vamos nessa, gente? Bora. Bom ter você aqui com a gente, viu, William? É só chamar, tô por aí sempre. Tá por aí, né? Em horários. Sim, vários horários. Excepcionalmente durante as férias do Viana, aqui à tarde, durante o Cantinho do Célio Urgente. Juliano Medeiros também por aqui, durante férias de Rodrigo Viana. Muito boa noite para vocês e para toda a nossa audiência também. Vamos nessa? Vamos acompanhar o Chico Pinheiro Entrevista. Vamos assistir. Agora. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.